na nossa mensagem de hoje é antes de pregar uma mensagem. Esse é o tema. Antes de pregar uma mensagem. E o texto é Jeremias 2, versículos 1 e 2. Eu vou pedir para projetar ali e nós vamos ler todos juntos. Podemos ler todos juntos? Então vamos lá. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que... Glória a Deus, que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Amém? Bom, é óbvio que eu vou pregar mais uma mensagem. E vou fazer isso como eu faço várias vezes durante a semana, né? São mensagens presenciais, são mensagens ao vivo e assim como eu, muitos pregadores estão pregando a mensagem de Deus hoje, estão ofertando a Deus a sua voz, o seu corpo, para que Deus possa se manifestar segundo a sua vontade, para a glória dele. E quando a igreja para poder ouvir a palavra de Deus, para ouvir uma mensagem bíblica, às vezes ela não faz ideia do que acontece antes deste momento, até chegar o momento em que a gente vai ministrar a palavra de Deus, que a gente vai pregar. Existe todo um desdobramento antes de que uma mensagem seja pregada. E a igreja precisa saber disso. Jeremias, o profeta que é chamado de o profeta chorão, é por isso que tem o livro Lamentações, né? Ele chorava com força. Até hoje ele prega em nossos púlpitos, como vai fazer hoje. Ele prega através da boca de pastores, de pregadores, de pessoas que se disponibilizam a ser usados por Deus, para a glória de Deus, como autênticos porta-vozes de Deus. E é exatamente isso que os pregadores são, e é exatamente isso que os pregadores fazem. Mas quando nós olhamos a história de Jeremias, nós entendemos que algumas coisas aconteceram antes de que a mensagem de Jeremias fosse transmitida, não somente aos seus contemporâneos, mas no decorrer da história, a todas as pessoas que ouvem a mensagem de Jeremias, que nos é ministrada através dos seus livros na Bíblia. Houve todo um desdobramento, algumas coisas aconteceram. E conosco, da mesma maneira, algumas coisas acontecem antes da gente chegar aqui. Antes que a gente possa vir até aqui, pregar a palavra de Deus, anunciar a mensagem do Evangelho. Na realidade, a parte da pregação é a parte mais fácil. Para nós que somos pastores, para nós que ministramos a palavra de Deus, porque pregar é prazeroso, pregar me traz muito prazer, é relativamente fácil fazer isso, é gostoso, me traz alegria ao coração, e acredito que todos os pastores que são genuinamente pastores têm esse mesmo sentimento. Então entregar a mensagem para o povo é fácil. Mas o que alguns não sabem é que antes desta entrega, antes que a gente possa chegar aqui e compartilhar uma mensagem da parte de Deus, existem algumas lutas, algumas questões que precisam ser administradas pelo pregador. E eu quero falar um pouco sobre isso. E quando eu vejo a resposta de Jeremias ao chamado de Deus,
eu percebo que ele fez tudo o que podia para não ser porta-voz de Deus. No começo desse culto nós lemos o primeiro capítulo, né? Nós lemos alguns versículos do primeiro capítulo de Jeremias, e ali eu vejo no versículo 6, ele dando uma das suas desculpas, fala: não, Senhor, eu não sei nem falar, eu sou uma criança. Ao que ele recebe uma resposta bem direta da parte de Deus. No versículo 8, Deus disse: não temas diante deles, porque eu sou contigo. É o que Deus fala. E no versículo 9 ele ainda diz: eu ponho na tua boca as minhas palavras. E o que Jeremias parece que não tinha entendido até então, que a escolha não era dele, mas era do próprio Deus. Um versículo antes ali da sua fala, no versículo 5, Deus fala o seguinte para ele: olha, antes do ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, meu filho. Em outras palavras, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Na realidade, a escolha, neste caso, não foi de Jeremias. A escolha foi do próprio Deus. Mas parece que Jeremias não havia entendido que Deus o estava chamando, e principalmente que, chamando a ele para essa obra, haveria de capacitá-lo. E ai de nós, se não fosse a capacitação do Senhor, porque não é o poder de Deus que se manifesta a partir do... não é o poder do homem, desculpa, que se manifesta a partir deste púlpito, mas o poder de Deus. Deus não estava chamando Jeremias para falar de si mesmo, mas Deus o chamou para falar por inspiração e vontade soberanamente divina. Ainda hoje é do mesmo jeito, não mudou nada nesse sentido, não mudou absolutamente nada. Eu não estou aqui nesse momento para falar de mim mesmo, muito embora seja a minha voz que vocês estão ouvindo aqui, mas eu não tenho competência para de mim mesmo oferecer à igreja o alimento que ela precisa. Seria muita presunção de um pregador, de um pastor, achar que ele tem competência em si mesmo, no seu próprio conhecimento, no seu próprio contexto, da sua própria de si mesmo, da sua mente, do seu coração, de alimentar o rebanho que não pertence a ele, mas pertence ao Senhor. Eu confesso para os irmãos e irmãs que eu me sinto exatamente como Jeremias. Eu me sinto como um menino, eu me sinto como uma criança. E todo pregador que é sincero, ele sabe que não fala de si mesmo. Ele não fala de si mesmo. Muito embora em muitos momentos um pregador utiliza seus próprios argumentos, mas ele sabe que ali, mesmo os argumentos que ele está utilizando, tem a permissão de Deus, porque na hora que um pregador prega a palavra de Deus, ele não é mais do que um porta-voz de Deus, porta-voz do Senhor. E é isso. E nós precisamos entender isso. E alguns fatos precisam ser compartilhados para o esclarecimento do pregador, principalmente do pregador, e dos ouvintes também. E eu quero nessa tarde, na certeza da inspiração e da direção divina, eu quero falar sobre algumas questões que precedem a mensagem, antes que a mensagem seja pregada na igreja, antes que a mensagem seja ministrada. Algumas questões que nós precisamos entender a respeito do pregador e da mensagem, a fim de que não haja nenhum sentimento equivocado com relação a ele próprio. Em primeiro lugar, antes da mensagem, antes do sermão, antes da entrega da palavra de Deus, é preciso que nós entendamos que há um chamado. Preste atenção nisso, isso é importante.
há um chamado. Não é o púlpito que faz o pregador, mas é o pregador que dignifica o púlpito, quando fala da parte de Deus, com autoridade e cheio da unção. E o pregador, ele não é qualquer um. Eu não estou legislando em causa própria, mas eu preciso dizer isso. O pregador, ele precisa ser chamado para ser porta-voz de Deus. Eu sempre digo, quando falo a esse respeito, que ser assoviado não serve. Tem que ser chamado. Tem que ter chamado de verdade, porque o púlpito não é lugar para qualquer um ocupar. Ser o porta-voz, ser o compartilhador da palavra de Deus não é para qualquer um. É por isso que hoje de manhã na Assembleia, os que estiveram aqui onde se lembrar, nós falávamos que com relação ao aniversário da igreja, eu faço questão de indicar o nome daqueles que serão os nossos pregadores. Porque eu sei dessa responsabilidade. Eu sei da importância de cuidar desse pequeno espaço aqui, ó. O meu espaço na igreja é esse aqui, ó. E eu sei da responsabilidade que tenho de ocupar, de cuidar desse espaço. Porque Deus chama o pregador para ser a sua boca. E Deus fala por intermédio dele. E a gente sabe, não tem dúvida que na igreja não é só o pastor que é pregador. Várias pessoas ocupam esse espaço, mas cada um, independente de quem seja ele pastor ou não, no momento em que ocupa esse espaço, precisa ter clareza no coração. E precisamos saber que Deus chama quem Ele quer, de onde Ele quiser, da forma que Ele quiser, para ser o seu pregador. Desse jeito. Gostem os ouvintes ou não, antes da igreja escolher um pastor, eu garanto para vocês, Deus já havia escolhido. Não é nessa igreja somente não, é qualquer igreja assim. Eu estou dizendo uma igreja que se submete a Deus, que tem igreja por aí que só a graça de Deus, né? Uma igreja que se submete a Deus e que segue na direção de Deus, antes mesmo dela escolher o seu pastor, aquele que vai conduzi-lo, aquele que vai alimentá-lo, aquele que vai trazer a sua palavra, Deus já o escolheu. E Ele escolhe quem quer, do jeito que Ele quer, de onde Ele quiser. Olha o exemplo de Amós, por exemplo. Amós é um exemplo clássico na Bíblia, né? Não sei se você já leu o livro de Amós, mas quanto ao seu chamado, quando ele é chamado por Deus, ele diz assim, está em Amós 7, 14 e 15. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Ele era boiadeiro, trabalhava na roça. Trabalhava colhendo fruta, trabalhava cuidando de vaca, trabalhava cuidando de boi, e Deus escolheu ele, um boiadeiro. Só Deus mesmo, né? Olha o meu exemplo. Deus me escolheu dentro do presídio. Eu sou um ex-presidiário e infelizmente essa marca eu vou levar comigo para sempre. Apesar de que ela já, até do ponto de vista legal, ela já foi superada, né? Depois de 5 anos já foi superada. O último delito que eu cometi já tem 40 anos, mais ou menos. Mas até deste ponto de vista, tem 30, quase 40 anos, 36 anos. Deste ponto de vista, eu ainda trago comigo esse estigma, sou um ex-presidiário. E até os 30 anos, eu só tinha o ensino fundamental. Não sabia nem conversar direito. Era uma pessoa sem cultura, sem expressão alguma. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu seria pastor nesta igreja, ou em igreja qualquer, nunca poderia imaginar. Eu tinha um sonho, eu sempre digo isso, porque a vocação veio no meu coração assim que eu me converti. Com 3 meses eu já dirigi igreja dentro do presídio, né? E o meu sonho era um dia ocupar um espaço como esse, um púlpito, numa igreja, como a gente falava, uma igreja na rua, do lado de fora,
E hoje, para a glória de Deus, é o que eu faço há 27, 28 anos. Foi Deus que me escolheu, Kaique. Foi Deus que me escolheu. E Deus me escolheu porque Deus não está atrás de grandes oradores, não. Não é isso que Deus quer. Os grandes oradores, Deus não precisa dele e eles não precisam de púlpito também. O que os grandes oradores querem é uma tribuna. É uma tribuna que eles querem. Mas Deus busca homens de púlpito e não de tribuna. E púlpito tem a ver com a palavra de Deus. Púlpito não tem a ver com discurso. Púlpito não tem a ver com nada que não seja relacionado à palavra de Deus. Neemias 8, versículos 4 e 5. Presta atenção. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado direito estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Moaziel. Olha aí quanto nome bonito para botar no filho aí, ó. E à esquerda estava, ainda tem mais aqui, ó, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Já pensou? Botar o nome de Mesulão no filho? Ia ser muito bonito, né? Alguém conhece algum Mesulão? Não, né? Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto, e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. O mais alto aí não significa destaque da pessoa que está pregando, mas o mais alto aí tem a ver com a palavra que estava sendo anunciada. É por isso que fizeram aquela plataforma. É por isso que é mais alta. Não é porque o pastor é a pessoa mais importante da igreja, não, aí. Tem nada a ver. Ai de mim. Né? Miserável homem que sou, bato no peito 3 vezes. Né? Eu não. Infelizmente, por total ignorância da história da pregação e da teologia do púlpito, tem igrejas que estão trocando o seu púlpito por palco. E aí a gente não está se referindo ao fato, por exemplo, de aumentar. Eu mesmo quero aumentar aqui, para lá e para cá, mas o púlpito é o púlpito. O palco é o palco. Mensagens direcionadas em muitos púlpitos para o bem-estar de pessoas. Tem igreja aí que, se o pastor não pregar conforme aquilo que as pessoas querem ouvir, elas vão se agregar para poder tirar o pastor. Vamos tirar o pastor, que esse pastor está falando muita coisa que não devia. Infelizmente, palavras longe, mas muito longe da autêntica e genuína palavra de Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso. Em alguns lugares, exibições egocêntricas, onde a pessoa se destaca, tanto pregadores como coreógrafos, às vezes músicos e outros que não têm como objetivo principal, de fato, a glória de Deus, mas a sua própria. Infelizmente é verdade. A gente vê muito disso por aí. E somente entende o real significado e papel de um púlpito quem recebeu o chamado para esse ministério e aqueles que ouvem a respeito e que conseguem discernir espiritualmente, porque estão cheios do poder e da unção de Deus. E estes entendem então que estão recebendo uma mensagem que é santa dos céus, que traz paz ao coração e convicção da sua origem, que vem dos céus, não vem da ideia de um pastor, não vem da ideia de um pregador. Amém? Em segundo lugar, antes de uma mensagem, antes do sermão, antes da entrega da palavra de Deus, nós precisamos entender que precisa haver um preparo. Tem que ter um preparo. Tem que ter um preparo. A igreja não pode ceder o púlpito para qualquer pregador. Ela não pode fazer isso.
Ela precisa saber quem é o homem que vai ministrar. É como se você fosse comer num restaurante sem saber a origem daquele alimento. Como se você chegasse num restaurante e visse um monte de carne entulhada embaixo da pia, mosca voando por cima, morotó passeando na carne, coisas dessa natureza. É mais ou menos isso, irmãos. Quando nós não sabemos a quem estamos entregando o púlpito da igreja para a ministração da palavra. Por isso a minha preocupação em escolher quem vai pregar na igreja. Eu estou esclarecendo isso, até por causa do que eu falei de manhã, para que os irmãos saibam o motivo. É minha obrigação, irmãos. Eu sei que os irmãos têm competência para escolher um bom pregador. Mas às vezes tem coisas do nosso meio, do meio pastoral, que nem todos sabem. Então o pastor ele precisa ter competência, ele precisa saber escolher bem as pessoas que vão pregar, para não trazer transtornos e muitas vezes situações que sejam difíceis de serem desenroladas depois. Paulo, quando ele fala a esse respeito, em determinado momento ele fala assim: quem deseja o episcopado, ou seja, o homem que usará o púlpito, não pode ser neófito. Você sabe o que é neófito? Neófito é uma pessoa com pouco entendimento, é um novo convertido, uma pessoa ainda imatura. Então uma pessoa imatura não pode ser pastor. É por isso que a gente questiona algumas igrejas por aí. O cidadão começa a frequentar a igreja, toma uma decisão por Cristo, e ele começa a frequentar, ele começa a se envolver no padrão da igreja, e com 3 meses o pastor fala: Deus mandou te levantar como pastor da igreja. Meu irmão, o pastor pode fazer da igreja dele o que ele quiser, mas a igreja de Cristo não é assim que funciona. Deus não levanta ninguém desse jeito, não. A Bíblia diz que não pode. A Bíblia diz que o neófito não é uma boa pedida para ser ministro do Evangelho, tem que se preparar. É necessário que aquele que prega a mensagem, ele esteja envolvido com muita oração, conhecimento da direção de Deus, conhecimento das doutrinas cristãs, ele tem que conhecer Bíblia, conhecimento das necessidades humanas, conhecimento da história da igreja e conhecimento também de técnicas de preparação de uma pregação. Não é de qualquer jeito. Aqui não é de qualquer jeito, não pode ser. A Adriana Sidé está com a irmã Sidé hoje, e ela faz um bolo que é uma delícia, né? Ela de vez em quando manda para mim, eu fico contando os minutos para aquele bolo gostoso chegar. Eu destruo ele praticamente de uma vez. A Rai não come, né? Então quando ele chega, e ela já aprendeu, ela manda pequenininho. Aí a gente, filho. Mas ela faz aquilo com cuidado. Ela tem atenção quando faz. Ela se envolve, ela prepara com os melhores ingredientes. Por que ela vende tanto bolo aqui? Porque ela faz da melhor forma possível. E uma pessoa, quando vai pregar o Evangelho, precisa preparar da melhor forma possível também. E vou além. Não basta o pregador do Evangelho ter um curso de bacharel em teologia. Só isso não basta. Ser bacharel em teologia, ter mestrado em teologia, ser doutor em teologia. Eu conheço muito bacharel por aí, muito mestre, muito doutor, que não é pregador do Evangelho, é mestre. Ensina muito bem, mas você entrega um microfone no púlpito para ele, se enrola todo. Eu já vi muitos assim, na minha caminhada, na minha trajetória. Porque seminário não forma pastor. Seminário forma teólogos. Não forma pastor. E o preparo do Evangelho vai muito além de uma formação acadêmica. Na realidade, o seminário é só mais uma ferramenta que vai nos ajudar a preparar as mensagens. É claro que é uma ferramenta muito importante, mas ela não é um fim em si mesmo. É só uma ferramenta.
que vai nos dar condições, que vai nos dar competência para preparar melhor o alimento que nós vamos compartilhar. Mais importante do que o conhecimento teórico, mais importante do que o conhecimento acadêmico, é o conhecimento pessoal de Deus, o relacionar-se com Ele, o Deus da vida e na vida pessoal do pregador. Não estou dizendo com isso que o teólogo não tem isso, não, ele tem também. O teólogo tem fé, ele desenvolve a sua fé, ele pratica, ele vive a sua fé. Mas o pregador do Evangelho precisa ter isso como marca principal na sua vida. As pessoas têm que olhar para ele e têm que entender que ele tem um relacionamento com Deus. É pecador como qualquer um, eu sou pecador. Aliás, eu sou o maior dos pecadores aqui na igreja, literalmente, né? Mas eu tenho uma minha intimidade com Deus. Eu sei que todos os dias, quando amanhece o dia, Deus fala: meu filho, eu estou renovando a minha misericórdia sobre a sua vida, viu? Eu falo: tá, papai, obrigado, porque Deus é bom. Eu tenho essa convicção. É por isso que Paulo, ele falava com muita ousadia, e eu vejo isso, por exemplo, ali na carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, quando ele diz assim, tem que ter muita ousadia para falar isso, ó. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que cabra ousado, rapaz. Corajoso, né? Nós precisamos ter essa disposição também, principalmente aqueles que almejam o episcopado, aqueles que gostam de pregar o Evangelho. Aqui tem um monte aqui que gosta. Tem uns aí que eu estou de olho neles, né, que ainda não pregaram, mas que vão subir aqui. Tem outros que já abençoaram muito essa igreja com mensagens que eu já ouvi, e tem outros que eu vou ouvir também. Mas nós temos que ter disposição e coragem, como Paulo dizia assim, ó: pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Amém? O Marconi prega também, né? Mais ou menos se fosse de você mesmo, é de Deus. Você tinha que dizer assim, ó, eu prego sim. Mensagem é de Deus. Terceiro lugar, antes da mensagem, antes do sermão, antes da entrega, nós precisamos entender que existe uma luta. Tem uma luta. A coisa não é tão fácil como parece. Creia no que eu vou te dizer agora. Todo pregador, antes de entregar uma mensagem à igreja, ele enfrenta pelo menos um tipo de luta. Todas as vezes tem. Luta consigo mesmo, luta com Deus, né? Igual Jonas lutou com Deus, não foi? Não teve uma luta ferrenha com Deus ali? Perdeu, porque doido é quem vai se meter com Deus, né? Mas tem aqueles malucos que fazem isso. E o camarada, ele pode ser um excelente orador, ele pode ser conhecedor de todas as regras da oratória que existem, ele pode ter sido o primeiro lugar na sua turma em homilética, o cara que foi convidado para ser o orador da turma, mas ele pode não ser um pregador do Evangelho de Cristo. Triste isso, né? Mas é verdade. A palavra grega para mensagem é querigma. Querigma é a palavra grega para mensagem. E querigma significa a mensagem proclamada da parte de Deus. O querigma é específico para Deus, é uma mensagem que vem de Deus. Então o pregador, ele tem que ter querigma e não discurso. Discurso é bonito, mas o pregador, irmão Fidelino, tem que ter querigma. Ele tem que ter mensagem da parte de Deus. E eu vou garantir para vocês aqui agora, o diabo odeia querigma. Ele não gosta de querigma. É por isso que está aí mais uma luta, né? Quando necessário, o diabo ele vai convocar todas as hostes do inferno para impedir uma querigma anunciada por um pregador num púlpito de uma igreja. Ele vai fazer isso. Ele é ousado, ele é abusado. Ele é tão ousado, ele é tão abusado que ele encarou o próprio Jesus.
Esse é o diabo. E aí então se estabelece uma outra luta. A luta do pregador com Satanás. Sabia que às vezes a gente tem que brigar com Satanás? Talvez um dia eu pregue sobre isso. As nossas lutas contra as trevas. Já tem o tema da mensagem, agora é só desenvolver. As nossas lutas contra as trevas. Talvez domingo que vem. As nossas lutas contra as trevas. É por isso que muitas vezes, quando se aproxima a hora da pregação, parece que o querigma não chegou no coração. Eu não sei aqui quantos pregam, que na hora de pregar, quando está chegando o dia, o coração começa a apertar. Poxa, mas será que é isso mesmo? Eu não estou me sentindo à vontade, parece que tem alguma coisa faltando, né? É exatamente isso. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu tenho que subir para o púlpito, olhar e falar: Senhor, será que é isso mesmo? Porque o diabo está estabelecendo uma luta. E o diabo, ele se aproxima muito de nós. Eu não sei se você sabe, o diabo ele não pode te obrigar a fazer nada, mas ele vai sugestionar o tempo todo. Às vezes você está aí, já aconteceu com você? Eu vou dar 2 exemplos. Você está orando, e daqui a pouquinho, quando você percebe, você já está longe daquela oração, já tem um tempão, ó. Está pensando no cachorro, está pensando no que vai fazer no dia seguinte, está pensando no que fez ontem, está pensando no namorado, está pensando no marido. Já não aconteceu? Você está lendo a Bíblia, daqui a pouquinho você abre os olhos, você não sabe nem onde você parou. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo também. Isso é o diabo que está ali, ó. Igual as varejeiras. Conhece varejeira? Lá em casa eu não sei o que tem aquela casa, tem que mandar detetizar aqui, tem muita varejeira. E a varejeira é o inseto mais chato que eu conheço, porque ele fica zzz, né? Aquele bicho buchudo desse tamanho assim. O diabo é assim, é igual uma varejeira, é nojento, é buchudo e fica no nosso ouvido zoando o tempo todo. E se você não prestar atenção, ele entra no seu ouvido. E aí o estrago é grande. Eu vou contar uma história para vocês que eu não sei se vocês sabem. Quantos aqui já perceberam que eu ouço pouco? Você sabe por que eu ouço pouco? Eu já falei para vocês. Uma vez eu estava em Porto Alegre, eu ia pregar numa igreja. E quando eu saí para ir para a igreja, um besouro desse tamanho, puf, entrou no meu ouvido. Não teve jeito de tirar aquele besouro, senão na sala de cirurgia de um hospital, com anestesia geral. E eu não entendi o porquê daquilo. Eu falei: não, é só enfiar uma pinça lá e puxar o bicho, né? Mas eu estava enganado, ninguém me falou nada. Eu fui, me internaram no hospital, fui para a sala de cirurgia, anestesia geral. Quando eu acordei, o bicho estava no meu lado de um pratinho. Não sei porque que eles fazem aquilo, né? Às vezes tira cada coisa esquisita de dentro de nós e deixa no pratinho ali do lado para você olhar, né? Daquele dia para cá eu nunca mais ouvi da mesma forma. E depois eu descobri que eles furaram meu tímpano. O prejuízo foi terrível. Então, enquanto o diabo estiver zunindo, está tudo bem. O pior é se você deixar ele entrar no seu ouvido. Se ele entrar no seu ouvido, as coisas vão ficar ruins. Mas nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? O que consola o meu coração é saber aquilo que Isaías fala no capítulo 55, no versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. O diabo pode falar o que ele quiser, pode tentar me enganar, eu posso ficar com o coração frio, mas a palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, não volta vazia. Ela alcança os objetivos de Deus. A Bíblia tem vários exemplos de lutas espirituais, de grandes pregadores. Mas eu quero destacar um deles. Moisés, lá no Monte Horebe. Todo mundo conhece a história, né? Olha o nível da conversa de Moisés com Deus.
em Êxodo capítulo 3. Olha a luta que aquele homem estava enfrentando. Versículos 10 e 11. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, disse Deus. Aí Moisés responde: quem sou eu? Fala sério, Senhor. Quem sou eu para ir até Faraó? Versículos 13 e 14. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe dirás? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Esse é o meu nome, eu sou o que sou, me enviou a vós. Basta isso. Moisés estava com medo. E se você ler o texto todo, ele primeiro reclama que era gago, reclama que não sabe falar, reclama que tem problema, um monte de problema, com medo. Era uma luta, a luta de Moisés para aceitar a missão que Deus havia lhe dado de ser libertador daquele povo. Essa luta é muito parecida com a luta de um pregador contra o diabo antes da pregação de uma mensagem. Mas o respaldo que Deus deu para Moisés é o mesmo respaldo que Ele dá para nós hoje. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, isso te basta. É Deus, não sou eu, irmãos. Entendeu? Vocês são pregadores. É Deus, não sou eu, não. É Deus. Eu sou, me enviou a vós outros. É isso que eu digo aqui. A mensagem que prego tem origem divina. A origem dessa mensagem não é no meu gabinete, no meu quarto ou na sala da minha casa, não. É de Deus. Eu só faço trazer para cá. E daqui jogar para lá. E por último, um quarto fator que eu quero destacar. Eu vi um besouro aí, falei no besouro, fiquei assustado. De novo não dá, né? Se ele furar o outro, aí vai ficar difícil. Um quarto fator e o último fator que eu quero destacar nessa tarde: antes de uma mensagem, antes de um sermão, antes da entrega da palavra de Deus, antes de uma pregação, nós precisamos entender que existe uma paixão. Amém, irmãos? Uma paixão. Esse espaço aqui, irmãos, esse lugar aqui, deve ser ocupado por pessoas que são apaixonadas por Deus e principalmente por almas perdidas, completamente comprometidos com a causa de Deus. Você precisa ter paixão. Paulo declara enfaticamente em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Antes de pregar uma mensagem, o mensageiro precisa ser garimpeiro. E garimpar onde? Na palavra de Deus, que é a principal das minas que existem. A grande mina onde são garimpadas mensagens especialíssimas da palavra de Deus, que é a mina, para enriquecer as pessoas que ouvem e que buscam cada vez o melhor para a sua vida. Pastor tem que ser garimpeiro, tem que garimpar. A pregação do evangelho tem que desabrochar de um coração cheio de amor por pessoas perdidas. Eu sou até suspeito de falar, porque eu fui missionário minha vida toda. Mas eu sou apaixonado por gente. E se não for apaixonado por gente, não tem sentido eu estar aqui. Eu tenho que ter paixão por pessoas que, como ovelhas que não têm pastor, precisam conhecer a Jesus Cristo. Eu tenho que ter paixão no meu coração pelas ovelhas que não são minhas. Eu não sou pastor de vocês. O pastor de vocês é Deus. E Ele me deu a incumbência de gerenciar esse rebanho. Eu tenho que ter paixão pela vida de vocês, pela vida das pessoas que estão sob a minha responsabilidade. Esse espaço aqui é lugar de paixão, não é lugar de política. Os políticos têm os seus próprios palanques.
E precisam ter, eles têm que mostrar suas propostas. Nós temos que apoiá-los, aqueles que são íntegros, aqueles que são honestos. Eles têm os seus próprios eleitores, que usem os seus palanques. Mas aqui não. Aqui não é lugar de política. Aqui não é lugar de artista. Aqui não é lugar de artista. Vez ou outra nós podemos convidar alguém para poder cantar aqui, um artista. Eu tenho até alguns amigos aí que eu penso muito em trazer para cá, mas a gente tem que esperar esse tempo passar para poder discutir algumas questões. Artista não precisa de púlpito. Eles precisam de palco. Artista precisa de palco. E o seu fã-clube para aplaudi-los ao final das suas evoluções artísticas. Esse espaço aqui é exclusivo para pessoas que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força e com todo o entendimento, e também que amam ao próximo como a si mesmo. Para isso é esse espaço aqui. É preciso ter paixão, e paixão exige renúncia, exige sacrifício, exige uma ação orquestrada, forte, intensa. Um púlpito sem paixão é um púlpito vazio, um púlpito morto. Eu acho que essa igreja nunca experimentou isso, mas muitas igrejas, ou algumas igrejas, não sei, já experimentaram momentos difíceis, em que parecia que do púlpito não emanava a palavra de Deus, e a igreja sofria com isso, muitas vezes porque faltava paixão no coração do pregador, faltava amor, faltava dedicação, porque um púlpito morto, um púlpito vazio, se ele não tiver unção, ele não vai cumprir o seu papel. Eu gosto muito de pensar na palavra de alguns grandes homens de Deus, que ocuparam os púlpitos de algumas igrejas e que marcaram seu tempo, seu lugar e a sua época. Wesley, por exemplo, dizia: a minha paróquia é o mundo. John Knox clamava dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu vou morrer. Era paixão pura, irmãos. O próprio Moisés, em Êxodos 32, os versículos 32 e 33, ele fala assim: agora, pois, perdoa-lhes, perdoa o seu povo, ou então risca-me, peço, do livro que escrevestes. A paixão era tão grande que ele falava assim: olha, se o senhor não perdoar esse povo, então me joga no pacote junto com eles. Risca o meu nome do teu livro, porque eu amo essas pessoas. Eu quero que essas pessoas alcancem os objetivos melhores para as suas vidas. O púlpito também foi a paixão de um missionário da Índia chamado Henry Martin, que ele dizia assim: que eu me consuma por Deus e por suas almas. Que eu me consuma, que eu gaste tudo de mim, que eu me envolva completamente para a glória de Deus. Nós precisamos disso, de púlpitos restaurados, de igrejas restauradas. Na Bíblia nós lemos, ali no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, a história de Acabe. E o rei Acabe, ele destruiu os altares do Senhor. Em determinado momento, os altares do Senhor foram destruídos e deram lugar aos altares de outros deuses, de Baal. A palavra de Deus diz que ele havia desprezado a Deus, havia desprezado os princípios de Deus, e por conta disso Deus o desprezou também. Deus o deixou à própria sorte. É a lei da causa e efeito. Aquilo que você planta, você colhe. Deus não se deixa escarnecer. Até que surge ali em 1 Reis, capítulo 18, 30, um profeta chamado Elias. E Elias, então, segundo o texto
de 1 Reis 18:30, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E a partir dali, então, Deus se manifestou de maneira poderosa naquele lugar, no altar reconstruído. 1 Reis 18:39, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aquele povo foi restaurado, assim como Elias restaurou o altar do Senhor. Precisamos ter coragem de restaurar o altar de nossa igreja, o altar de nossas vidas. Precisamos ter coragem de vivermos para a glória de Deus. Eliseu, na sequência, segue os passos de Elias, e até o seu arrebatamento, tomou o manto de Elias e feriu as águas do Jordão. Onde está o Deus de Elias? E Deus se manifestou a Eliseu também. Muitos púlpitos estão em ruínas. Eu glorifico a Deus por esta igreja, pelo compromisso desta igreja, pelo envolvimento desta igreja. E rogo que nós, todos nós, tenhamos a coragem de restaurar as nossas vidas, antes de irmos às mensagens, antes de qualquer coisa, restaurar a nossa vida, para viver para a glória de Deus.